Muitos torcedores vascaínos se perguntam por que uma das maiores contratações da história do clube praticamente não joga. Luca Orelhano tem apenas 238 minutos pelo Vasco. Dividido nas 12 partidas que atuou, são menos de 20 minutos por jogo. São mais de 20 milhões de reais para um moleque de 23 anos ficar no banco de reservas. Mas por que isso? Por que o Orelhano não joga? E quando entra, não consegue desempenhar o seu melhor futebol? Te ajudo a entender isso. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Roda a vinheta. No dia 13 de junho, Luca Orelhano completa 5 meses no Vasco da Gama. Mas já citei os números dele na equipe. Nenhum gol, praticamente uma assistência, talvez contra o Coritiba. Mas ainda não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, não conseguiu ter uma sequência. E por que isso? Vamos com calma, por partes, vou tentar ser o mais didático possível. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual o modelo de jogo do técnico Barbieri. Você pode concordar, eu posso concordar, você pode discordar e eu posso discordar. Isso é irrelevante nesse momento. A gente tem que apontar fatos, dar informação. Então, o modelo de jogo do Barbieri nesse momento, o sistema que ele utiliza com bola é o 4-3-3, com 3 atacantes, né? Gabriel Peck de um lado, o Alex Teixeira do outro e o Pedro Raul mais centralizado, 3 volantes mais atrás dando essa sustentação. É claro que há algumas variações, em alguns momentos um dos volantes do Vasco entra no meio dos zagueiros para fazer uma saída com 3, liberar os alas Pumita e o Piton e os atacantes fecharem um pouquinho por dentro, Peck e Alex Teixeira. Há algumas outras variações, mas o grosso das partidas realmente ele utiliza esses dois sistemas. Sem bola, esse 4-3-3 se torna um 4-1-4-1, os dois pontas baixam na linha dos meio-campistas e realmente fazem essa junção. Também acontece bastante nos jogos o Vasco se defender no 4-4-2, com o Peck recompondo de um lado, um dos meio-campistas fazendo essa segunda linha pela esquerda e Alex Teixeira fechando um pouquinho mais por dentro para descansar, né, ao lado do Pedro Raul. Um ponto que eu queria destacar, Peck é um jogador que tem essa vitalidade para ir e voltar a todo momento, para ajudar o Pumita na marcação, e o Alex Teixeira já tem uma característica diferente, já é mais um meia do que o ponta. E isso bate com as características do Orelhano, mas eu já te conto mais para frente. E na marcação, né, nessa fase do jogo, né, que a gente costuma chamar em organização defensiva, o Vasco marca, na maioria das vezes, em bloco médio, né, mais no meio do campo, com as suas linhas de marcação perto do meio de campo, ou no bloco baixo, com essas linhas recompondo mais perto da sua área. É claro que em algumas partidas o Vasco adiantou a marcação, contra o Flamengo aconteceu isso, deu certo durante 5 minutos, depois a gente viu o que aconteceu, mas realmente a maioria das partidas o Vasco se defende assim, depende principalmente do Gabriel Peck para fazer essa função, para recompor pelo lado, em alguns momentos entrando na linha de 5 defensiva, né? Em algumas situações a gente também consegue ver o Vasco se defendendo com Peck na direita, Pumita mais por dentro, Bambu, Léo Pelé e Piton. 5 jogadores e aí 3 meio-campistas mais à frente, Alex Teixeira e o Pedro Raul, entre aspas, né, descansando. Então, resumindo, para o Orelhano entrar nesse time titular, ele teria que jogar na função do Gabriel Peck. Dificilmente ele entraria na função do Alex Teixeira, atuando aberto pelo lado esquerdo, porque praticamente ele não atuou. Só que se liga o que o Barbieri falou do Orelhano entrar, fazer essa função aberto pelo lado direito. Sobre o Orelhano, a gente vem trabalhando para desenvolver a questão de ajuda defensiva. Por mais que tente desenvolver algumas coisas com o Luca Orelhano, tem coisas que ele não vai ser capaz de me entregar.
Preciso de sabedoria para criar uma maneira de jogar para potencializar aquilo que ele tem de bom e expor ele menos vezes ao que ele não tenha de tão bom. Além disso, ele deu outra entrevista dizendo mais coisas sobre o Orelhano atuar nessa função do PEC. Saca só. Tem outro ponto. O Lucas joga essencialmente aberto do lado direito. Nós temos outro jogador que joga aberto também por ali, que é o PEC, que hoje é o jogador que mais tem participação em gol da equipe do Vasco. Podem jogar os dois juntos? Em algumas circunstâncias, sim. Em outras, preciso fazer uma escolha. É natural, não é Lucas sim ou não. Para o Lucas entrar, tenho que modificar a equipe. Existe uma dinâmica, um sistema e uma engrenagem. Ele também citou do processo de adaptação, que o Orelhano tem pouco tempo, tem a questão física também. Mas aí tá o primeiro problema. Pro Orelhano, nas palavras do Barbieri, né? Pro Orelhano atuar aberto pelo lado direito na função do Gabriel Peck, precisaria de uma compensação. Precisaria de fazer alguns ajustes para que ele entre na equipe. Mas de verdade, hoje o Gabriel Peck sairia da equipe? Hoje, realmente, você colocaria, por exemplo, o Peck para jogar pelo lado esquerdo, sabendo que ele está desempenhando talvez o seu melhor futebol com a camisa do Vasco, atuando pela direita, só para colocar o Orelhano nessa função e tiraria o Alex Teixeira? De verdade mesmo, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Mas aí dou a brecha, o Barbieri dá a brecha para você, torcedor vascaíno, perguntar: beleza, ele não consegue fazer essa função, ele não tem essa capacidade física para recompor, para ajudar na marcação, mas e de meia? Ele não tem essa capacidade, ele não pode atuar nessa função? Minha opinião, acho que ele tem capacidade de criação para isso, tem uma qualidade técnica também. Realmente, ele não vai conseguir ajudar defensivamente, então acho que ele poderia render no Vasco atuando como meia. Mas sempre tem um porém, né? Saca só o que o Barbieri falou sobre o Orelhano atuar como meia. Cheguei a falar com ele pessoalmente, perguntando se ele tinha jogado por dentro, como meia, né, como 10 realmente. Ele disse que poucas vezes na carreira, que a maior parte da carreira ele atuou aberto. Ele é um jogador que tem muito desequilíbrio quando joga do lado, mas é um jogador que, por característica física, teria ou terá muita dificuldade de exercer o papel que o Gabriel Peck exerce. Para colocar o Orelhano próximo daquilo que ele exerce, preciso compensar a equipe de alguma maneira. Pois é, isso são as palavras do Barbieri. Agora saca só o que o GE apurou. A reportagem, abre aspas, né? A reportagem apurou que na partida contra o Coritiba, Orelhano foi cotado para começar jogando no meio-campo. Já faz algum tempo essa partida, né? Centralizado na função de armador. No entanto, o argentino disse à comissão técnica que não se sente confortável para fazer a função de meia e prefere disputar a posição na ponta direita. É aí que tá. Então o Barbieri está numa sinuca de bico, porque se ele não consegue usar o Orelhano aberto pelo lado direito e o Orelhano não gosta, não quer, não se sente confortável de atuar como 10, como meia, como esse armador da equipe, como que o Orelhano vai atuar? Qual será a função dele? E olha que o Barbieri tentou fazer essa compensação que ele tinha falado, você se lembra? Que ele falou que para usar o Orelhano ele teria que compensar. Ele tentou fazer contra o Flamengo. Eu não vou ser canalha de maneira alguma de falar que deu certo, que, sei lá, que porra, foi que o Vasco jogou bem em algum momento contra o Flamengo. Nunca que eu vou falar isso. Mas a intenção do Barbieri, né, na equipe que ele colocou a campo, fazia um pouco de sentido. Vamos lembrar um pouquinho, sei que o torcedor do Vasco não quer isso, mas só para explicar. Contra o Flamengo ele usou um sistema realmente com 3 zagueiros, com o Miranda, o Capasso e o Léo Pelé. E aí liberou tanto o Piton quanto o Pumita, né? A intenção era liberar Pumita e Piton pelos lados. E aí o Orelhano começou no time titular e o Alex Teixeira também. Então, resumindo, era um 3-4-3. E por que eu disse que a intenção era boa? Porque essa linha de 5, em tese, entregaria mais consistência defensiva, sim, porque você teria 5 jogadores e, com bola, você teria o Orelhano por dentro, né? Não realmente como meia, mas saindo de fora para dentro, né? Que ele pisaria na linha lateral,
mas em alguns momentos ele vinha por dentro para liberar o espaço para o Pumita, né? Então poderia haver uma conexão por ali, mas fato é que não deu certo, porque o Pumita ficou muito exposto, sobrecarregou o Jair, sobrecarregou o Galarza, aí Alex Teixeira e Aureliano ficaram praticamente sem função, sem bola, e aí isso é outra história, não vou entrar no mérito, mas fato é que não deu certo. Inclusive o Aureliano teve um erro de passe no primeiro gol do Flamengo. Aí eu pergunto pra você, na verdade eu não devia nem estar perguntando pra você, torcedor vascaíno, devia estar perguntando pros diretores do Vasco, pra quem contratou. Sabendo que o técnico Maurício Barbieri, mesmo que ele possa dizer que não, mas se a gente for analisar, no Bragantino ele usou o sistema 4-3-3 durante praticamente todo o tempo que ele passou por lá, e no Vasco a mesma coisa. Sabendo disso, será que quem contratou o Aureliano sabia também que ele não tinha essa capacidade física para jogar pelo lado, que não ia ajudar na recomposição e também praticamente nunca atuou como 10? Será realmente que foi uma contratação pensada, analisada, com calma? Ou realmente foi só lá, destaque do Vélez, vamos lá contratar esse moleque, vamos ver o que que dá. Aí você tá perguntando, pô Vini, você falou bastante de algumas questões, e qual é a sua opinião? Cara, de verdade, é literalmente uma sinuca de bico, porque, vamos analisar, por Aureliano jogar aberto e não ter funções defensivas, o Vasco teria que propor o jogo praticamente todas as partidas, né? Teria que ficar com a bola, que o Aureliano, naturalmente, se o Vasco tem a bola, se o Aureliano tem a bola, ele não vai precisar ajudar na recomposição. Mas quais equipes hoje da elite do futebol brasileiro que o Vasco vai propor o jogo? Talvez Cuiabá, Goiás, Coritiba, talvez o Santos, talvez o América Mineiro, não sei, não consigo citar mais que meia dúzia de equipes. Então as outras 14, contra as outras 14 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Aureliano não ia atuar, correto? Né? Se para ele jogar aberto pelo lado direito, o Vasco teria que ter a bola, e praticamente contra as outras equipes não vai conseguir, porque a qualidade técnica é maior, a outra equipe vai se impor, vai colocar o Vasco em dificuldade. Então, sinceramente, eu não sei como é que o Aureliano pode ser capaz de ser utilizado, porque por dentro ele não vai ser. Pelo lado, praticamente ele não vai atuar, principalmente contra as equipes do nível do Vasco, né? Eu tô querendo dizer, historicamente, né, as equipes grandes do futebol brasileiro, equipes do tamanho do Vasco, hoje o Aureliano não vai ter não vai conseguir atuar, não vai conseguir entregar o que o Peck entrega hoje, e aliás, a gente tem que concordar, né? O Peck, se não o melhor, é um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada. Então, de verdade mesmo, aí eu já tô dando a opinião. Não acho que a contratação foi pensada, acho que o elenco é muito desequilibrado, foi mal montado sim, tem muitos jogadores jovens em evolução, o Aureliano é um deles. Então, sinceramente, cara, eu não sei se o Aureliano vai conseguir atuar de verdade, pelo menos no modelo de jogo do técnico Maurício Barbieri. Aí você pode me perguntar, e se o Barbieri for demitido, acha que o Aureliano pode atuar? Talvez, cara. Chegue outro técnico, mude o modelo de jogo, mude o sistema, mude o posicionamento do Aureliano, mas, de verdade, com o modelo de jogo hoje do Vasco, com o que o Vasco entrega, com o que o Vasco joga, acho muito difícil ele atuar aberto. Só se um dia, daqui para amanhã, ele fala, não, Barbieri, ó, eu tenho interesse em jogar como meia, como armador, eu quero ser esse cara. E o Barbieri deu oportunidade e ele passa a resolver. Só se isso acontecer. Aberto eu acho muito difícil. Beleza? Acho que ficou um pouco claro, né? Tentei ser o mais didático possível. Dei pouco a minha opinião, né? Fui mais com fatos, mas acho que dá para entender um pouquinho as razões do Aureliano não estar atuando. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo, ajudando esse trabalho independente. Um grande abraço e até amanhã.